Crisanta admite ter sido ela quem solicitou a troca das crianças para poupar Branca do sofrimento, acreditando que a menina já estivesse morta. Dominga responsabiliza Rodolfo por desejar um menino forte e rejeitar a ideia de criar uma filha doente. Rodolfo desacredita completamente do relato e sustenta que tudo não passa de uma encenação para que Esmeralda seja aceita pela família. Esmeralda comenta com Lúcio que José Armando deve chegar em breve, pois foi à capital resolver tudo para levá-la com ele. Lúcio, porém, assegura que Esmeralda permanecerá ao seu lado para sempre e declara que ela lhe pertence por completo de corpo e alma. Esmeralda acredita que Lúcio se aproveitou dela enquanto estava inconsciente e sente-se traída, sem saber como conseguirá encarar José Armando. Ela afirma que jamais teve a intenção de despertar sentimentos em Lúcio e reforça que ele não tinha o direito de agir daquela maneira. Mas Lúcio afirma que ela precisa aceitar que nunca conseguirá se afastar dele. Enquanto isso, José Armando garante a Rodolfo que Crisanta e Dominga não inventariam uma história tão grave e insiste para que o pai revele onde Esmeralda está. Crisanta assegura a Rodolfo que está dizendo a verdade. Branca finalmente compreende porque jamais encontrou o túmulo da filha. Indignado, Rodolfo percebe que Branca sabia de tudo e exige uma confirmação, acusando-a de também tê-lo enganado. Joana leva comida para Esmeralda e, apesar dos pedidos desesperados, se recusa a ajudá-la a sair, explicando que Lúcio está vigiando. Branca relata que Crisanta revelou toda a verdade quando Rodolfo pretendia registrar queixa na polícia sobre o roubo dos brincos de Esmeraldas. Fátima censura a Branca por ter ocultado esse segredo e lembra que ela está reconhecendo que José Armando não passa do filho de um simples peão e, portanto, não é o legítimo herdeiro da fortuna dos Penha-Real. José Armando se dirige a Rodolfo como senhor Penha-Real e afirma que está disposto a aceitar qualquer decisão, mas implora para que lhe diga onde Esmeralda se encontra. Rodolfo então confessa que deixou Esmeralda na casa de Lúcio Malaver, provocando grande tensão entre todos. Dominga alerta que Lúcio é perverso e é capaz de tirar a vida de Esmeralda. Ela revela que ele é obcecado por Esmeralda e enlouqueceu de ciúmes ao descobrir que ela amava José Armando. Em prantos, Branca questiona por que Rodolfo levou Esmeralda até Lúcio e Dominga afirma que ele agiu por crueldade sem perceber que estava condenando a própria filha. Ainda assim, Dominga declara que esse será o castigo de Rodolfo. Crisanta pede perdão a Branca, que se sente traída por ela por ter escondido que sua filha estava viva e ora para que Deus proteja Esmeralda. Joana repreende Lúcio por manter Esmeralda confinada, mas ele afirma que ela sabe que o lugar dela é ao seu lado. José Armando chega à casa de Lúcio exigindo saber onde Esmeralda está e acaba sendo atingido por um soco. José Armando reage e tenta forçar Lúcio a revelar a verdade. Joana entrega as chaves do quarto dos fundos a José Armando enquanto Lúcio discute com Joana. José Armando encontra Esmeralda, mas ela demonstra hesitação em retornar para a fazenda. José Armando garante que tudo mudou e afirma que aquela casa pertence a Esmeralda. Diante disso, ela decide acompanhá-lo. Graziela sugere a Fátima que deixem a casa, mas Fátima se recusa, afirmando que legalmente José Armando ainda é um Penha-Real. Ela mantém a esperança de que Malaver tenha dado um fim em Esmeralda. Dominga conta a Crisanta e a Branca que Esmeralda não tem conhecimento da obsessão doentia que Lúcio nutre por ela. Crisanta explica a Branca que agiu acreditando estar fazendo bem e recebe o perdão dela, que sugere que rezem para que Esmeralda retorne sã e salva. José Armando repreende Lúcio por ter mantido Esmeralda trancada em vez de levá-la para casa. Lúcio mente dizendo que Esmeralda permaneceu ali por vontade própria e garante que ela jamais o esquecerá. José Armando deixa claro que não permitirá que Lúcio se aproxime de Esmeralda, mas Lúcio afirma que um dia ela voltará para ele e que ela sabe muito bem o motivo. José Armando leva Esmeralda consigo. Branca diz a Crisanta que sua maior alegria seria ter Esmeralda ao seu lado. Adrian pergunta por Esmeralda a Graziela e ela informa que José Armando foi buscá-la, além de afirmar que Esmeralda agora é a dona da casa grande. Fátima se aproxima e de forma arrogante ordena que Adrian retorne aos seus afazeres. Graziela insiste para que vão embora, mas Fátima se nega e diz que precisam permanecer unidas para enfrentar a situação e observar a reação de Rodolfo, já que ele não suporta Esmeralda. Fátima encontra Rodolfo pensativo no escritório e comenta que tudo parece um verdadeiro pesadelo, mas ele pede para ficar sozinho. Rodolfo se recorda de todas as vezes em que humilhou Esmeralda.
No carro, Esmeralda pede a José Armando que não a leve de volta para aquela casa, pois teme ser expulsa novamente. José Armando responde que ninguém mais do que Esmeralda tem o direito de ocupar aquele lugar e menciona que um segredo será revelado a ela. Lúcio conta a Joana que declarou seu amor por Esmeralda, mas Joana reforça que ela não abandonará o marido. Ainda assim, Lúcio garante que se Esmeralda não ficar com ele, também não ficará com José Armando por vontade própria. Dominga teme que Esmeralda não queira mais contato com ela ao descobrir que a verdade foi escondida por tantos anos. Branca também teme a reação de Esmeralda, mas deseja abraçar a filha. Crisanta, por sua vez, se preocupa com a forma como Rodolfo irá encarar Esmeralda. Rodolfo reflete sobre a descoberta de ter uma filha e se envergonha ao pensar que ela cresceu ao lado de uma mulher ignorante e rude. Graziela lembra que Esmeralda é sua prima e sobrinha de Fátima, deixando a mãe ainda mais nervosa. Florzinha sente curiosidade em saber o que aconteceu com Esmeralda. José Armando finalmente chega com a Esmeralda e Branca a envolve em um abraço aliviado. Fátima informa a Rodolfo que Esmeralda já está na casa, imaginando que ela fará o papel de ofendida, mas Rodolfo mais uma vez pede para ficar sozinho. Branca percebe os ferimentos em José Armando e pergunta se ele brigou com Lúcio. Esmeralda explica a Branca que não desejava retornar àquela casa e deixa claro que não se sente parte da família apenas por ser casada com José Armando. Branca afirma que Esmeralda ocupa um lugar essencial dentro da família. Enquanto isso, Rodolfo tenta se convencer de que Esmeralda é de fato sua filha. Branca revela a Esmeralda que seus pais estão vivos. Assustada, Esmeralda se aproxima de Dominga, que pede que ela escute Branca. Branca revela a Esmeralda que ela é sua filha de Rodolfo, deixando-a paralisada, enquanto Dominga confirma a verdade. Confusa, Esmeralda teme que José Armando seja seu irmão, mas José Armando esclarece que ele é o verdadeiro filho dos camponeses falecidos. Adrien e Graziela se encontram nos arredores da fazenda e se beijam. Crisanta explica a Esmeralda toda a história da troca dos bebês, consequência do orgulho e da obsessão de Rodolfo em ter um herdeiro homem. Esmeralda acredita que Rodolfo jamais irá aceitá-la, mas Branca pede paciência para que ele assimile a revelação. Dominga afirma que os brincos de Esmeralda são a prova definitiva de sua identidade, explicando que Crisanta pagou o favor da troca das crianças com a joia. Branca promete a Esmeralda que a partir daquele momento lhe dará todo o amor e cuidado que lhe faltaram. Dominga retorna com os brincos e Esmeralda tenta devolvê-los a Branca, mas ela se recusa e afirma que eles pertencem à filha. Apesar da confirmação da verdade, Esmeralda afirma que não deseja bens, títulos ou posição social, deixando claro que essa revelação não muda sua essência nem os laços que construiu ao longo da vida. Ela reafirma seu amor pela natureza, por Dominga, pelos amigos e, sobretudo, por José Armando, dizendo que sempre foi feliz da forma como viveu. Branca insiste que Esmeralda deve assumir seu lugar como filha da família Penha Real, mas Esmeralda reforça que não precisam se preocupar com ela, muito menos Rodolfo. Crisanta garante que Rodolfo está sofrendo mais do que todos, tomado pelo remorso pelo mal que causou à própria filha. Adrien tenta convencer Graziela a fugir com ele e avisa que a aguardará às 6 horas na ponte. Fátima oferece apoio a Rodolfo, que permanece em silêncio, lembrando-se das humilhações dirigidas a Esmeralda. Esmeralda se deita para descansar e pede a Dominga que devolva os brincos a Branca. Rodolfo reflete sobre a postura que deve adotar em relação a José Armando e Esmeralda. Branca pergunta o que o marido pretende fazer. Rodolfo, profundamente abalado, passa a duvidar de tudo e de todos, acusando Branca de tê-lo enganado. Branca pede perdão. Embora diga que perdoa a esposa, Rodolfo demonstra não conseguir confiar em ninguém novamente, nem aceitar plenamente a ideia de que Esmeralda seja sua filha. Nesse momento, Dominga se aproxima, afirma que Esmeralda é filha dele e apresenta os brincos de Esmeralda como prova.